Vamos entrar na Bíblia, cara, na questão da Bíblia. Você tinha falado antes que na própria Bíblia existem contradições, né? Explica pra gente como que funciona isso aí. Por exemplo, Deus ele diz que ele não se arrepende, né? Aí ele não é um para que minta nem para que se arrependa, por exemplo. Aí em outro trecho da Bíblia já diz que ele se arrependeu, né? Que se arrependeu de ter feito homem, se arrependeu de ter posto Saul como rei. E aí muita gente vai falar assim, não, ali é se arrepender no sentido de se entristecer. Ah, então Deus tem sentimentos e se entristece? Não entendi isso. Mas aí a consequência desse arrependimento dele é, por exemplo, destruir toda a humanidade. Então você vê que realmente houve ali um desacordo com o seu plano que falhou. Quer dizer, ele se arrependeu e com o próprio arrependimento dele, ele destruiu a humanidade, é isso? Destruiu a humanidade no dilúvio, por exemplo. Então, se o plano dele não tivesse falhado, qual seria o plano de um Deus perfeito, né? Criar a humanidade, botar ali no jardim e essa humanidade viver para sempre ali, não é isso? Então, esse plano foi alcançado? Esse objetivo foi cumprido? Não. Aí ele se arrependeu de ter feito a humanidade e resolveu destruí-la. Só que aí ele faz um backup, né? Ele salva o jogo e coloca ali na família de Noé a continuação da humanidade. E o mal persiste. E depois ele descobre que a humanidade era má desde a meninice. Então, para que ele matou todo mundo se ele já sabia que era má desde a meninice? Então, são coisas que não fazem sentido. Como eu falei para você, por exemplo, o Moisés ele desce do monte com os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos está lá: não matarás ou não assassinarás, dependendo da sua posição de como você enxerga esse conceito. Assim que ele desce, ele vê o povo adorando o deus antigo, né, o El, que era a versão touro, né? E aí ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos e manda matar 3.000 homens. E passa, ou seja, estava escrito não assassinarás. Mas Aí, esses homens estavam fazendo mal? não, só estavam adorando a divindade do bezerro de ouro, que era a representação do touro El. E aí ele manda matar, sendo que ele tinha acabado de convencer Deus a não matar o povo. Então isso é uma contradição. Ele acabou de convencer Deus, antes de descer do monte, para não assassinar o povo, não matar seu povo. Quando ele desce, ele manda matar o povo. Entende? Então são pensamentos contraditórios. Por exemplo, Deus, em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, ele manda assassinar bebês recém-nascidos, crianças, mulheres e até animais. Animais que não fizeram absolutamente nada, como vingança. Perdão, no Velho Testamento? Isso. Ah. Para que não tenha, por exemplo, assim, misericórdia, piedade, porque eles fizeram com o povo israelita no deserto, né? Aí no Novo Testamento Jesus fala para ai daquele que tocar na criancinha, ame o seu próximo, dê a outra face. E as pessoas dizem que Jesus e Deus têm a mesma substância, né? A mesma essência daquela questão da filosofia mesmo, né? Eles compartilham da mesma substância. Então, se eles têm a mesma substância, Jesus, ele não pode ter um discurso que é contraditório de Deus. Como é que você tem um Deus que, por exemplo, mata os primogênitos do Egito, um Deus que manda em Josué, por exemplo, condenar povos inteiros ao anátema, faz leis pró-escravidão, onde você pode vender a sua filha, por exemplo, ou matar um escravo desde que ele sobreviva um dia ou dois, porque ele é dinheiro seu, e você vai ter depois um Jesus que é calmo, apaziguador. Né? São visões ali que são um tanto contraditórias, né? Isso se dá por causa das culturas que vão se apropriando dessa religião ao longo dos séculos, né? Então você tem, por exemplo, uma coisa era a cultura hebraica antes do cativeiro babilônico. Eles tinham culto a deusas, né? Tinham vários deuses cananitas, El, Baal, Asherá, e essas divindades eram vistas como, por exemplo, deuses da fertilidade, deuses da colheita, Então, Deus conforme a Bíblia foi sendo escrita, as culturas foram mudando e ela foi sendo adaptado. foi sendo adaptada? Isso. Aí você vai ver, por exemplo, histórias que são duplicadas. Você vai ver, por exemplo, nas 10 pragas ali do Egito, na própria Arca de Noé, histórias que elas são repetidas. O próprio Saul e Davi, você vai ver que existem histórias que são duplas. Você vai estar lendo uma história de Davi, por exemplo, em que ele está com Jonatas. E o Saul tá bom, tá tranquilo com ele, por exemplo. Na outra história já é o contrário. O Saul já está com raiva de Davi e ele já está com sua esposa, né? Já não é mais o Jonatas. Então, essas duplicatas que a gente vai vendo na Bíblia evidenciam que existiam
textos em contextos diferentes. E esses textos em contextos diferentes, em épocas diferentes, de outros autores, quando eles foram juntados no livro, porque você tem que pensar, por que as pessoas não entendem por que tem contradição na Bíblia? Isso que eu ia te perguntar, por que tem contradição? Porque isso, que antigamente era rolos, né? Você escrevia no rolo numa comunidade, em outra comunidade outro rolo. E não tinha impressora, a Gutenberg ainda não tinha inventado a imprensa. Quer dizer, não era no formato de livro assim, né? Não era. Então, assim, essas coisas eram escritas de forma separada. Então, conforme foi se inventando o códice, né, que era tentar reunir o livro, e conforme se inventou a imprensa, essas questões de diferentes tipos textuais foi sendo minimizada com o tempo. Mas naquela época, você poderia vir fazer uma intervenção e aquela cópia iria prosseguir. É meio que um processo evolutivo, Mas né? aí por que no processo de canonização, né, que foi o processo que eles, como o Sabino lá falou, eles selecionaram quais desses papiros aí iriam para a Bíblia, né? Por que nesse processo eles colocaram as contradições? Porque acontece dessa forma, cara. Você tem que entender que naquela época, muitas das pessoas não sabiam mal assinar o próprio nome. Mas elas pegavam o texto ali e ficavam copiando assim de olho, né? Ah, Copiando assim de olho. Então, muitas das vezes... caramba, o cara que transcrevia a Bíblia, ele não sabia o que tava ali. Não, muitas das vezes não. Isso conta, por exemplo, aqui um autor, né? Que é o Bart Ehrman. Não peguei o livro dele. Pensei que tava com o livro. Mas enfim, o Bart Ehrman, por exemplo, ele conta, né? O que Jesus falou, o que Jesus não falou no seu livro. E ele mostra que muitos desses autores eram até analfabetos. Mas eles olham. Você consegue, por ser uma pessoa analfabeta, olhar ali um desenho e tentar reproduzir aquele desenho, né? Sim. Mas, então, nesse processo, você tem que entender que os papiros, às vezes, eles vinham rasgados, faltando pedaços. Se você botar os papiros, botar a imagem de papiro P52, você vai ver que são papiros Todos arregaçados. Então, às vezes, fica faltando texto. E aí você pega um outro que está com uma parte melhor e você coloca. Às vezes, esses próprios escribas, que já tem um pouco mais de noção, já sabe escrever, eles veem um texto faltando, não está de acordo com aquilo que ele pensa, ele vai lá e acrescenta, entendeu? Ele vai lá e modifica. Quando você tem, por exemplo, uma invasão de uma comunidade, por exemplo, os babilônicos que tomaram ali o controle de Israel, de Judá, eles vão lá, inserem a cultura do zoroastrismo, por exemplo, vem os persas, depois de derrotar os babilônicos, inserem a cultura persa, vem os gregos, inserem a cultura helênica, vem os romanos, inserem a cultura romana. Então, essas inserções, essas modificações vão mudando as questões na Bíblia. Por exemplo, em Isaías 45:7, se você pegar na sua Bíblia hoje, vai estar assim, ó, eu faço as trevas e eu formo a luz, Deus falando, né? Eu faço a paz, shalom, e eu crio o mal, ra. Aí você fala assim, Antônio, qual o problema disso? Paz, né, significa um período que não tem guerra e o mal aí seria um mal calamitoso, um mal de guerra, essas coisas. Só que se você for, por exemplo, no manuscrito do Mar Morto, você vai ver que a palavra lá não era shalom, era tove. Então Deus estava falando que ele cria, sim, o bem e o mal no sentido moral. Então o mal que acontece também é fruto de Deus, é criação de Deus. Se você pegar os textos mais antigos. Se você pegar, por exemplo, o Deuteronômio 32, do 8 ao 9, você vai ver que há uma palavra lá que foi substituída, era os Beni Elohim, que eram os filhos de Deus, que foi substituídos pelos filhos de Israel. E ali o Javé, que é o Yarvá, né, o Yud-Heh-Vav-Heh, ele está recebendo a terra de herança do Elion. Mas aí por que os tradutores, que são pessoas capacitadas, né, hoje em dia, eles não alteram, por exemplo? Porque tem o viés, né, da igreja. Por exemplo, se você colocar numa Bíblia o Deus Elion, né, ele entregou a terra para o Deus Javé, você vai trazer uma noção de politeísmo. O crente vai ler aquilo ali e vai te questionar. Então eles traduzem tudo como, por exemplo, Deus, Senhor. Para ficar como uma massa de manobra. Exatamente. Por exemplo, se tá o nome ali eles traduzem como Deus. Se tá o nome, por exemplo, Yarvá, o Yud-Heh-Vav-Heh, é Senhor. Mas Senhor é nome próprio? Não. Né? Deus é o nome próprio? Não.
Então, Mas Senhor não é um dos nomes que se atribui a Deus? não, o nome dele é El. Ah, Não é. E porque todo mundo fala, o Senhor, né? Por quê? É uma substituição. Por exemplo, a palavra escravo é substituída por servo. Então, o servo, ele dá uma ideia de, tipo assim, uma pessoa que era assalariada, não Ah, necessariamente era um muda o escravo. contexto. Muda o contexto. Às vezes Na você... verdade, seria escravo. Escravo, né? Por exemplo, doulos no grego, por exemplo, né? Então, você, na tradução, você ameniza. A palavra inferno, né? Inferno, você vai ter o Sheol, o Hadê, que é o Hades, né? O mundo grego, né? E o Gehenna. Tudo vira inferno. Por exemplo, quando você tem a tradução de São Jerônimo da Vulgata Latina. O termo Lúcifer. Lúcifer hoje em dia é uma entidade, sendo que era a referência de estrela da manhã para a queda, por exemplo, do rei da Babilônia. Então, até o próprio Jesus é chamado de Lúcifer na Vulgata Latina. Se eu não me engano, em 1 Pedro, se eu não estou enganado, tá? Não estou lembrado de cabeça direito. Então você observa que existem coisas ali que a tradução ela vira uma mentira, né? Ela se cria uma mentira e essa mentira se torna verdade. E aí, conforme os anos e os milênios vão passando, uma mentira contada 1000 vezes, né? Uma hora vira uma verdade e ninguém questiona mais isso. Por exemplo, Mas pelo que você tá falando, parece que a Bíblia então é uma mentira. a Bíblia inteira, eu vou te mostrar aqui agora. Você já ouviu aquela passagem? Quem nunca pecou atira a primeira pedra? Sim. Você acha ela uma passagem bonita? É, poética, né? Poética, né? Linda, né? Serve pra gente falar sobre moral, Aham. bons costumes. Isso daqui, ó, é o Novo Testamento grego. Não sei se tá pegando aí na câmera, deixa eu botar aqui. Novo Testamento grego, Pegou o tá? foco? Botam bem nas letras, mas Tá, enfim. dá pra Tá, ver. Novo Testamento grego. Aí o que acontece? Essa passagem, quando a gente vai pegar ela por completo, deixa eu mostrar aqui para as pessoas. Aqui, ó. Isso daqui é o texto grego, tá? E aqui embaixo vocês podem ver que tem uma coisa aqui, uma coluna que se chama aparato crítico, tá? Esse aparato crítico ele vai dizer as diferenças. Só um ganchinho. Você sabe ler em grego, então? Se eu parar aqui, eu conseguiria ler alguma coisa para você. Por exemplo, Legal. assim, ó. Cai, né? Eporetesan, né? Ekastos, né? A gente consegue ler um pouquinho em grego. Então, assim, mas o que é interessante você notar aqui no aparato crítico é que ele vai trazer aqui, não sei se você consegue ver, um colchete duplo. Repara aí que tem um colchete duplo. Sim. Esse colchete duplo em crítica textual, ele vai dizer que todo aquele conteúdo, ele foi acrescido. Ele não pertencia ao material dos manuscritos mais antigos, dos códices mais antigos. Então vai ter uma alta probabilidade dele ser uma inserção posterior lá do século V ou de séculos posteriores, né? Então toda essa Caramba, passagem cara. de quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, ela é tida como uma passagem interpolada. Que interpolação é uma palavra pândega, fofinha, para falsificação. Então, essa frase aí, que nunca pecou, atire a primeira pedra, tá dentro desses colchetes, que quer dizer que foi acrescentada depois da canonização da Bíblia, que por si só foi... Não, porque, assim, vamos lá. Tiveram vários concílios e várias comunidades diferentes tiveram cânons diferentes. Por exemplo, os evangélicos Sim. têm uma Bíblia com um número de livros diferente dos católicos, né? É a mais, né? E aí os católicos têm a mais porque eles têm os tais deuterocanônicos, né? Ou seja, tornados canônicos de novo, né? Então, assim, várias comunidades em diferentes épocas tinham os seus cânones. Já ouviu falar do cânon de Marcião? Ele considerava Lucas, o Paulo, né? Então, para combater isso, as outras comunidades foram criando os seus cânons. Por exemplo, no final do segundo século é nomeado os evangelhos, né? Parece que cada sociedade criou seu cânon baseado na cultura ali Isso, e talvez para obter um certo poder. exato, para passar a sua visão. E os que não tinham aquela visão eram chamados de hereges. E aí o que você tem que pensar é o seguinte: o Apocalipse, né, um livro famosíssimo que causa traumas psicológicos nas pessoas até hoje, se você pegar alguns códices antigos do século IV, por exemplo, não consta o livro do Apocalipse. Em outros, ali já, por exemplo, do século V, já consta o Apocalipse. E aí? O Apocalipse era canônico ou não era? Uhum.
foi inserido depois ou não? Aí os estudiosos têm que avaliar essas questões. E aí criam todo o debate nas comunidades que pautam esses estudos, só que, como já hoje já foi reproduzido bilhões de cópias de Bíblia, o Apocalipse é aceito na comunidade cristã em geral, ninguém mais vai questionar que o Apocalipse não é um cânon, por exemplo. Agora, existiam coisas que estavam no cânon que não estão mais hoje. Por exemplo, a Epístola de Clemente já foi cânon, né? Você tem códices que tinha a Epístola de Clemente, você tinha, por exemplo, Barnabé, você tinha também coisas ali que estavam presentes no cânon que hoje não estão mais. Então, quem é Deus que está inspirando as pessoas? Uma hora Deus inspira que está no cânon e é válido, outra hora não? Fica meio confusa essa questão. Então, não é inspiração divina, são conceitos políticos humanos que vão introduzir na Bíblia suas perspectivas políticas, tá? E a partir das suas perspectivas políticas vão fazer a construção do material bíblico para manipular o povo. Caramba, cara. Faz sentido, né? Não é questão de faz sentido, é assim, por exemplo, você já parou pra pensar por que Jesus fala, quem nunca, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Porque no contexto do primeiro século existiam várias revoltas, né, de Menahem, Astronge, Judas o Galileu, os judeus sicários, né, os zelotas, e eu não estou falando do partido zelota, estou falando dos revoltosos zelosos, os zelosos pela lei. Então, esses caras estavam toda hora se revoltando contra Roma, por exemplo. Eles estavam a todo momento reivindicando a questão de não pagar impostos, de que Roma saísse de sua terra. Quando Deus manda expulsar as pessoas da terra prometida, era para entregar só para o povo judeu. E como é que agora tem romanos ali ocupando o templo, né, ocupando o território e fazendo até sacrifícios aos deuses romanos dentro do templo? Isso para um judeu, se você pegar as leis da Bíblia hebraica, era inaceitável, era punição de morte. Era para você matar essas pessoas, não era aceitável de forma alguma. Então, esses caras se revoltavam a todo momento contra os ocupadores romanos e também os helênicos, um pouco antes, né? Tanto que eles pediram até ajuda para os romanos na época. Veio o Pompeu ajudar e tudo, né? Do triunvirato lá, que tinha lá o Júlio César, né, o Crasso. E depois disso, a comunidade tinha que intervir. Então, Tito e Vespasiano, né, após a morte de Nero, né, após a disputa ali por um período ali do poder romano, eles assumem, né, eles fazem a invasão contra os judeus se concretizarem e destroem o templo em 70. Aí você já viu aquela quando Jesus fala assim, ó, e não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam, regenei a haute, né, não passará esta geração. Então ele está falando, no começo do capítulo 24 de Mateus, já abre com a destruição do templo, falando, tá vendo essas pedras desse templo? Eu, em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E aí ele fala que não passará geração. No capítulo 23 anterior, ele fala que a geração de Jerusalém era perversa. Então ele tá falando ali da destruição do templo, que ocorre em 70. Só que aí você vai falar assim, pô, Jesus tem superpoderes, né? Ele tá prevendo um evento. Não, é que os textos dos evangelhos são escritos após o ano de 70. Então os autores já sabiam da destruição e colocaram na boca do personagem Jesus que ele estava condenando o povo. Por isso que lá em Romanos, por exemplo... Mas não poderia ser apenas Jesus realmente prevendo isso? Não, porque ali você tem autores depois colocando esse evento como se fosse uma previsão de Jesus. Não tem nenhum dado histórico na Bíblia que diga, que remonte que a Bíblia é escrita antes de 70. Até mesmo as epístolas paulinas dão a entender que tem essa questão dele ser escrito até depois ali de 70. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2,16, ele fala que os judeus eles vão ser condenados, eles foram condenados e destruídos totalmente pelos seus pecados. O único evento ali da década de 30 até a década de 70 que aconteceu isso foi justamente a destruição dos judeus pelos romanos. Então, o personagem Jesus é uma figura construída por romanos e o Novo Testamento também. Você acha que ele não existiu? Eu vou explicar isso aqui já. Deixa eu só te explicar essa questão do romano. Olha só, esse aqui é o Reza Aslan, tá? Esse aqui é o Zelota e ele acredita que Jesus existiu como um revolucionário, tá? E depois foi transformado nesse personagem que
é construído em Roma. Olha Interessante. só, na página 169 ele diz assim, ó. Marcos, que seria o primeiro autor dos evangelhos, né, que ele tem o texto mais corrido, o menor texto, menos expandido, né? Marcos não estava escrevendo para um público judeu. O público de Marcos estava em Roma, onde ele mesmo residia. Seu relato sobre a vida e morte de Jesus de Nazaré foi escrito poucos meses após a revolta judaica ter sido esmagada e Jerusalém destruída. Entende? Então, os maiores autores do planeta hoje, eles dizem, né, eles afirmam que essa questão do Novo Testamento ter sido escrito em grego, mas como se a língua ela era o hebraico e o aramaico. Então, se os autores de Jesus estivessem escrevendo essa comunidade de Jesus, sem o Jesus agora estivesse realmente escrevendo sobre ele, deveriam escrever em hebraico e aramaico. E aí você pode falar assim, mas Antônio, talvez eles tenham somente traduzido, né? Sim. Para um público romano. Só que as expressões que estão ali no Novo Testamento, elas são, que são em hebraico e aramaico, elas são também traduzidas. Então, por exemplo, assim, Rabi. Se eu estou escrevendo para um público que sabe o que é Rabi, então esse público não precisaria de tradução. Certo. Aí fala assim, não, Rabi, que significa mestre. Ué, então é para um público que não conhece. E tem ali algumas expressões que quem fala muito bem isso é o meu mestre Scania, que ele entende muito de grego, né? Por exemplo, assim, ó, se eu te falar a frase, eu não moro no Rio, eu namoro o Rio. Você vê que tem uma correlação entre a palavra moro e namoro, não é isso? Uhum. Então, se eu falasse em inglês, já não teria sentido, né? Essa mesma frase. Se eu falasse em Exatamente. chinês, já não teria mais Essa sentido. ambiguidade, né? Então você vê algumas expressões que tem no Novo Testamento que elas correspondem a uma cultura e a um cenário, um território que é predominantemente grego. Tanto que algumas das referências que são feitas no Novo Testamento, elas são feitas em relação à Septuaginta e não à Bíblia hebraica, que só fazem sentido, por exemplo, se você pegar a versão grega da Bíblia. Então não estava sendo feita para um público judeu e falante de aramaico e nem de analfabetos pescadores.